Estamos dispostos a beber seu cálice? Mensagem de Leonard Ravenhill. Lucas capítulo 12, versículos 49 e 50. Vim enviar fogo à terra, e o que farei se já estiver aceso? Mas eu tenho um batismo para ser batizado, e como estou angustiado até que isso seja realizado. Tenho frequentado reuniões há mais de 70 anos em todo o mundo, conferências pentecostais, conferências metodistas, todos os tipos de conferências. Ouvi o batismo do Espírito Santo ser pregado, creio, de 50 maneiras diferentes. Em 70 anos, nunca ouvi ninguém pregar sobre este texto onde Jesus, falando de si mesmo, diz: "Eu tenho um batismo." Charles Wesley nos deu aquele adorável hino infantil: "Gentil Jesus, manso e brando, olhe para a criança." Algumas pessoas nunca passam do gentil Jesus, mas Jesus está associado ao fogo. Na próxima vez que ele vier, diz segundo aos Tessalonicenses 1:7, ele está vindo com anjos flamejantes, milhares deles. Aqui ele está dizendo a esses discípulos: "Eu vim enviar fogo à terra." Novamente, o símbolo da igreja é o fogo. Eu estava pregando no último domingo à noite em uma grande igreja com uma grande cruz para Jesus e outra para os ladrões. Lembrei-lhes: a cruz não é um símbolo do cristianismo. O símbolo do cristianismo é a língua de fogo que estava na cabeça de cada um deles. Nosso Deus é um fogo consumidor. Wesley tem um hino maravilhoso sobre isso. Ele diz: "Veja como aspira uma grande chama, acesa por uma centelha de graça. Jesus ama o fogo das nações, incendeia todos os reinos. Para trazer fogo à terra ele veio, acendeu em alguns corações. Ó, que tudo possa pegar a chama, todos participam da gloriosa bem-aventurança. Quando ele começou a obra, pequena e fraca era sua chama. Agora a palavra corre rapidamente. Agora ele ganha seu caminho cada vez mais amplo. Cada vez mais ela se espalha e cresce, sempre poderosa para prevalecer. As fortalezas do pecado agora derrubam e sacodem os trêmulos portões do inferno. Filhos de Deus, louvor ao vosso Salvador. Ele a porta abriu. Ele deu a palavra da graça. A palavra de Jesus é glorificada. Você não viu a nuvem surgir, pequena como uma mão humana? Agora espalha-se pelos céus, paira sobre toda a terra sedenta. Você vê a ideia. Uma faísca começa e gradualmente floresce para se espalhar pelo mundo inteiro. Wesley escreveu isso em 1776, eu acho, e profeticamente. Cada vez mais ela se espalha e cresce, sempre poderosa para prevalecer. Geralmente com a expansão de uma coisa há um enfraquecimento, mas quando a igreja realmente se expande, há um fortalecimento. Deus nunca planejou nenhum fracasso para nós. Como estou tenso até que isso seja realizado. Agora quero confirmar isso no Evangelho de acordo com Mateus 20, versículos 17 a 22. E Jesus, subindo para Jerusalém, chamou à parte os 12 discípulos no caminho e disse-lhes: "Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregará aos gentios para que escarneçam, e para que o açoitem, e para que o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará." Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e desejando-lhe uma certa coisa. E ele lhe disse: "Que queres?" Ela lhe disse: "Faz com que estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino." Mas Jesus respondeu e disse: "Não sabeis o que pedis." Ela pediu uma coisa importante. Nos outros evangelhos diz que eles pediram. João e seu irmão pediram. Aqui diz que a mãe deles pediu. Acho que houve um conluio nisso. Eles concordaram juntos. Eles acreditavam que Jesus teria um reino. Eles queriam sentar-se à direita e à esquerda quando ele entrasse em seu reino, mas observe que eles vieram adorá-lo. No entanto, em sua adoração havia mendicância. Não era puro. Eles tinham um motivo oculto. Eles estavam tentando negociar com ele. Mas Jesus respondeu e disse: "Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber do cálice que eu beberei,
e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado. Versículo 22. Agora, em Lucas 12:49 ele disse: eu vim enviar fogo à terra. O que o impediu de dar-lhes o fogo naquele momento? Um batismo de tristeza, um batismo de angústia, um batismo que chamamos de Getsêmane. Veja, não há lugar em todo o mundo onde você possa colocar o cenáculo antes da cruz. A cruz vem antes do cenáculo, mas tentamos reverter isso. Muitas vezes pedimos que permaneçam no cenáculo as pessoas que nunca se ajoelharam diante da cruz. Eles obtêm uma experiência falsa e ela evapora. Evitamos a cruz. Tem um batismo para ser batizado, mas quero que você receba um fogo que mudará essa sua vontade degradada. Isso lhe dará poder, isso lhe dará energia, isso lhe dará vida. Ele diz: quero fazer isso, mas estou em dificuldades. Gostaria que isso pudesse ser realizado, mas ainda não pode ser feito. Há pessoas que pensam que Deus só está por perto para nos ajudar. Temos um Deus de grande utilidade, pensam eles. Você ora e Ele faz isso. Você ora e Ele lhe envia dinheiro. Você ora e Ele o tira de uma situação difícil. Ele não é alguém que você adora em adoração muda, mas Ele é um Deus útil. E alguns na TV estão explorando isso ao máximo. Voltemos a Mateus 20. O que você quer? Ela lhe disse: faz com que estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Mas Jesus respondeu e disse: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber do cálice que eu beberei e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Eles lhe disseram: nós podemos. Versículos 21 e 22. Então, ele acreditou na palavra deles. Quero que meus filhos entrem no teu reino, sentados à tua direita e à tua esquerda. Só existe uma maneira de entrar no reino, através da morte. Você não sabe o que pede. Você é capaz. Sim, podemos beber o copo. Tudo bem, senhora. Eu me pergunto se ela estava viva quando seu filho foi brutalmente condenado à morte. E Tiago, irmão de João, foi morto à espada. Atos 12:2. Foi Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, um terrível açougueiro. Um homem que poderia estar ligado ao faraó que liquidou todos os bebês israelitas no Egito, um antigo Hitler. Jeremias teve mais conflitos do que qualquer outro profeta da antiguidade. Imediatamente, quando ele foi criado, ele entrou em conflito. Ele estava em conflito quando estava morrendo. Qual era o segredo do seu poder? É muito óbvio. Ele afirma: teu fogo queimou dentro do meu coração. Enquanto eu meditava, o fogo queimou. Você sabia que 41 vezes ele menciona fogo? Eles o colocaram em uma cova, mas isso não apagou o fogo dele. Há um hino com uma estrofe que diz: as águas não podem apagá-lo, as inundações nunca podem afogar. A substância não pode comprá-lo, o amor é uma coroa inestimável. Oh, que história maravilhosa, mistério divino, sou do meu amado e meu amado é meu. O fogo é inextinguível, o fogo do inferno é inextinguível, o fogo do Espírito Santo é inextinguível. Eu sei que há muita oposição contra a segunda bênção. Eu desafio você a encontrar um homem que tenha feito história no reino de Deus e que em algum lugar não tenha tido uma segunda crise depois de nascer de novo no Espírito de Deus. Um dos Quakers disse que encontrou algo nele que não mantinha a paz. Ele queria se livrar daquilo que sempre o incomodava. William Booth disse: descobri que diminuía e fluía até que um dia o Espírito Santo veio em sua plenitude. Então ele escreveu aquele maravilhoso hino de batalha que a igreja de hoje não conhece. O Exército de Salvação era uma organização sem um tostão que entrou em 70 países em 90 anos. Não 70 cidades, mas 70 países. Homens e mulheres deixaram seus castelos na Inglaterra. Os professores deixaram suas profissões. Por quê? Porque eles podiam ver aquele fogo tão claramente quanto Israel podia ver aquela coluna de fogo à noite. O Espírito Santo estava lá, e o velho William os fazia sair pelas ruas à noite marchando e cantando: Tu, Cristo,
a chama ardente e purificadora, envia o fogo. Teu presente comprado com sangue hoje reivindicamos, envia o fogo. Olhe para baixo e veja esta hoste esperando. Dê-nos o Espírito Santo prometido. Queremos outro Pentecostes. Não tenho certeza se queremos isso. Nós precisamos disto. Veja, a coisa entre onde você está agora e este batismo de fogo é uma taça, um cálice. Jesus disse-lhe: você não sabe o que pede. Podeis vós beber do cálice que eu beberei e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Ele havia sido batizado no Jordão, mas não estava falando sobre isso. O homem que o apresentou ao mundo disse: eu te batizo com água. Esse batismo foi externo. Quando ele vier, ele fará algo interno. Ele batizará você. O grego literal diz: com fogo do Espírito Santo, não com o Espírito Santo e com fogo. Você não pode separá-los. Deus é um fogo consumidor. Ele te batizará com o fogo do Espírito Santo. Mas veja, há algo entre aqui e ali. A igreja nunca teve tanto equipamento como tem agora, mas ela nunca teve menos poder. Nunca menos unção, nunca menos milagre, nunca menos do Deus onipotente. Como eu disse antes, quando você saiu da igreja na ponta dos pés no domingo de manhã, sem fôlego, impressionado com a grandiosidade da majestade de Deus, a glória de Deus, a onipotência de Deus, você não sabe o que pede. Eu me pergunto quantas vezes Deus diz isso para nós. Como já disse muitas vezes, e digo em particular em minhas orações, não quero chegar ao tribunal com talvez trilhões de olhos olhando para mim, vendo-me ser julgado e ter Deus me dizendo isso no dia: filho, eu tinha muitas coisas para te contar, mas você não aguentou. Quando vamos levar a sério o avivamento? Podeis vós beber do cálice que eu beberei e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Qual é o cálice? Pule para o capítulo 26 de Mateus. Aqui está o batismo para você. E ele foi um pouco mais longe e prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo: ó Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E chegando aos discípulos, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: por que não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele foi embora novamente pela segunda vez e orou dizendo: ó meu Pai, se este cálice não passar de mim sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Mateus 26, versículos 39 a 42. Qual foi o cálice? Bem, vou lhe contar um ingrediente que continha: havia traição. Os homens que juraram lealdade a ele, quando houve uma crise, desistiram. Ele pode beber do cálice? O que há no cálice? Eu acredito que naquele cálice havia sofrimento interno, sofrimento mental e sofrimento espiritual. Você quer beber o cálice? Há um batismo pelo qual devo passar. O Espírito Santo não pode descer até que eu suba. Não posso subir até ter feito a vontade do Pai. E assim ele passa pela agonia do Getsêmani. Ele passa pela solidão. Ele bebeu daquele cálice. Digo que foi interno porque em Isaías 53:11 diz que ele sofreu. Isso não é interno? Abandonado por outros na hora mais sombria, não apenas pelos homens, mas por Deus. Você pode beber desse cálice? Você quer sofrer? Veja o que as pessoas estão buscando hoje, é um Pentecostes sem dor. Não existe tal coisa. O que aconteceu imediatamente após o Pentecostes? Eles prosperaram? Sim? Não. Eles foram para a cadeia. Não foi prosperidade, foi prisão, dor, privação e perseguição. Jesus continua dizendo em Mateus 6,19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões minam e roubam. Há muitos cristãos ricos que irão para o céu falidos, e há muitos cristãos que estão quase falidos, vivendo na pobreza, que serão supermilionários quando chegarem à eternidade. Lemos em outro lugar que se você quiser seguir ao Senhor, isso significará
divisão na família. Seu pai e sua mãe vão te odiar. Jesus chegou ao lugar onde seus irmãos disseram: ele está louco. As pessoas dizem: quero ser como Jesus. Bem, eu duvido. Você quer ser expulso da sua família porque ama a Deus? Você quer ser tão fiel a Deus que um Tomé chegue e duvide de você? Que um Judas te venda? Você realmente quer ser como Jesus? Pois bem, por que você não pratica? Por que você não jejua 40 dias e 40 noites? Esqueça toda a papelada. Fazemos votos precipitados quando a temperatura está alta em uma reunião. Eu digo, a dor era interna. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53:11. Tenho certeza de que não foi apenas uma dor interna, foi também uma dor mental. Tenho certeza que foi uma dor corporal. Diz em Isaías 50:6, dei as costas aos batedores. Nós não fazemos isso. Nós contra-atacamos. Não gostamos que alguém nos divida, nos despreze, nos ridicularize, nos humilhe, nos deturpe. Ele conseguiu tudo. No entanto, ele nunca murmurou uma única vez. Quando se trata da agonia da cruz, disse que os homens atiraram nos lábios. Se Deus é seu Pai, então deixe-o libertar você. Digo novamente, o desafio perene para um cristão é: desça da cruz e salve-se. Você tomou uma decisão numa reunião missionária. Vou dar mais dinheiro para missões. Então, algo aconteceu e você recuou. Vou passar mais tempo com Deus. Você não fez isso. Antes de Elias invocar o fogo, ele reconstruiu o antigo altar. Não queremos voltar aos velhos altares, aos velhos votos, aos velhos compromissos. Sempre tentamos fazer coisas novas. Deus sabe que eles serão derrubados em algumas semanas. O cristianismo não foi pesado na balança e considerado deficiente. Está sendo tentado, considerado difícil e rejeitado. É muito difícil. Não há serviço de meio período. Deixe tudo e siga-me. Eu estava descendo a rua de Oldham, que fica a 14 quilômetros de Manchester. Eu tinha 20 e poucos anos. Pastoreei a maior igreja da cidade. Na verdade, a maior igreja de santidade da Inglaterra. Eu estava descendo a rua um dia. Ao passar por uma casa, a senhora abriu a porta. Olá, você é o pastor do tabernáculo. Venho frequentemente à sua igreja. Sento-me no banco de trás. Sou muito pobre. Não posso dar nada na oferta, mas quero fazer algo por você. Você poderia entrar em minha casa e tomar uma xícara de chá? Bem, normalmente, é claro, eu quero chá. Então disse, sim. Eu entrei e, irmãos, aquela casa cheirava. Entrei lá e ela estava com as unhas entupidas de sujeira. A pia da cozinha estava cheia de louça suja. Havia um prato com bacon velho coberto de mofo. Aquela coisa feia e horrível. Ela estendeu a mão para uma pilha de xícaras na pia da cozinha e pegou uma. Você sabe, o chá secou por fora. Oh, misericórdia de nós! Parecia que havia cerca de 100 insetos no fundo. Folhas de chá velhas, secas, sujas e podres. Na verdade, alguns estavam mofados. Bem, agora ela disse, vou pegar uma xícara de chá para você. Eu disse, tudo bem. Ela despejou o chá na xícara. Era tão preto quanto meus sapatos e não gosto de chá preto. Você toma creme? Sim. Bem, eu não tenho nenhum. Você toma açúcar? Sim, eu não tenho nenhum. Com aquela mão suja tremendo, vi a coisa preta que deveria ser chá, fria como gelo. Eu hesitei. Tive vontade de incliná-lo. Ela ergueu o copo. Beba. Enquanto ela me entregava aquela xícara de chá sujo, minha mente viajou a 3.200 quilômetros de distância para um lugar chamado Getsemane, 2000 anos atrás. O Pai deu um cálice de toda a escória da impureza e da maldade. Ele não deu para Gabriel, ele não deu a Miguel, o arcanjo, ele deu ao seu filho. Isto é o que ele veio fazer. Ele veio para consumir a iniquidade. Ele fará isso no jardim do Getsemane, sozinho, quando todos o traírem,
quando seus nervos estiverem em frangalhos e ele puder ouvir o inimigo chegando. Ele está pensando em todos os anos em que demonstrou seu poder, mostrou que era o Filho de Deus. Ele caminhou sobre a água, ele ressuscitou os mortos, ele purificou o leproso, ele curou pessoas loucas, e eles não acreditaram nele. Então, qual é a diferença hoje? Acreditamos nele? Lembre-se de que não havia nenhum dos 12 discípulos que tivesse uma Bíblia. Nem mesmo o apóstolo Paulo teve uma. Não se vanglorie muito do seu conhecimento bíblico. Ele vai nos enfrentar no tribunal. Não tem uma biblioteca grande, mas tem alguns livros legais. Às vezes, me pergunto se esses livros se levantarão em julgamento contra mim. Digo de todo o coração que buscamos um Pentecoste sem dor. Queremos investir 1 centavo e receber $1 milhão de volta. Você pode beber do cálice. Nós podemos. E então eles beberam e foram crucificados. Hoje, é considerado sádico dizer que as pessoas têm que tomar a sua cruz. Não conte aos jovens sobre a cruz, eles ficarão desanimados. Você está sugerindo que Jesus não era inteligente? Se você vai ser meu discípulo, dê adeus ao mundo. Veja, quando as pessoas nascem de novo hoje em dia, elas não ficam separadas do mundo. Muito provavelmente o pastor deles é o cara mais mundano que existe. Mas se você quiser receber o que ele quer dar, se quiser receber o verdadeiro batismo do Espírito, você tem que beber desse cálice. Eles disseram, nós somos capazes. E ele disse, você certamente beberá daquele cálice e será batizado com o batismo com que eu fui batizado. Mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não é meu para dar. O Pai vai fazer isso. O versículo 24 diz que quando os outros 10 discípulos estavam ouvindo, ficaram indignados contra os 2 irmãos. Agora, ele esfrega o nariz deles na poeira. Você quer sentar-se à minha direita e à minha esquerda no meu reino. Ele poderia ter dito, você está preparado para passar pelo inferno para chegar lá? Você não pode me mostrar um avivamento na história que não tenha nascido de trabalho, dor, solidão e noites escuras e cansativas. Na Escócia, a 15 quilômetros de Glasgow, há uma grande casa, um memorial nacional a David Livingstone. Nele, há uma maquete que mostra o quarto onde morreu, onde durante anos e anos orou. É como algumas daquelas casas na Índia que são feitas de bambu e folhas entrelaçadas. E lá está ele, ajoelhado sobre uma cama, se é que se pode chamar assim, 2 varas de bambu com algumas folhas e uma vela tremeluzindo ali. Eles disseram que todas as noites ele se ajoelharia naquela cama e você o ouviria chorar com as mãos levantadas. Deus, quando a ferida do pecado deste mundo será curada? Ele lutou contra os traficantes de escravos portugueses. Ele fez muitas coisas maravilhosas. Por quê? Porque ele tinha seu próprio Getsêmani. Sua preciosa esposa morreu e ele a enterrou na selva. E o bebê que ela deu à luz morreu. Ele enterrou a criança ao lado de sua mãe. Outra criança que ele teve morreu. Ele enterrou essa, mas a dor não mudou seu zelo por Deus. Acrescentou combustível ao fogo. O diabo está tentando me roubar. O diabo está tentando me impedir, e ele trabalhou com maior zelo. Ele orou mais do que nunca havia orado. Eles disseram que noite após noite sua voz ecoaria pela floresta. Ó Deus, quando a ferida do pecado deste mundo será curada? Querido Deus, todos os nossos pastores estão preocupados em adicionar 1 ou 2 membros, ou pegar outro ônibus para trazer as pessoas. Digo novamente, não pode haver reavivamento sem trabalho. Quero que meu filho se sente à tua direita. Bem, aqui está a sua resposta. E quando os 10 ouviram isso, ficaram indignados contra os 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os a si e disse, vós sabeis que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles, e os grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Mas qualquer que quiser ser grande entre vós, seja vosso ministro.
E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Mateus capítulo 20, versículos 24 a 27. Bem, isso é uma mudança, não é? Eles queriam sentar-se à sua direita. Ele disse: o caminho para o meu reino é: se você quiser subir, você deve descer. Se você se exaltar, eu te humilharei. Seja humilhado e eu o exaltarei. Salve sua vida, você a perderá. Perca sua vida, você a salvará. É lógica reversa. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para ministrar e dar a vida. Versículo 28. Não para dar sua teologia, não declarar: tem um mandato do Pai para instruí-lo. Ele lhes deu tudo o que tinha. Ele lhes deu o sermão da montanha. Ele lhes deu evidências de que tinha domínio sobre o pecado, a morte, as doenças, os demônios e tudo mais. E ainda assim, eles eram incrédulos. Estou endireitado, estou amarrado, não posso fazer nada ainda. Foi isso que ele disse em Lucas 12. Não tenho liberação, tenho um batismo para ser batizado. Antes daquela palavra de João que te surpreendeu quando ele disse: quando ele vier, ele te batizará com o Espírito Santo e fogo. Mas ele não fez isso. Não imediatamente. Ele disse: eu tenho que passar pela vontade do Pai. A vontade do Pai é Getsêmani. A vontade do Pai é a cruz. A vontade do Pai é que eu desça às profundezas, leve cativo o cativeiro e dê dádivas aos homens. Como eu disse, há duas grandes razões pelas quais não temos avivamento. Estamos contentes em viver sem isso. É muito caro. Não queremos que Deus perturbe nosso status quo. A vida cristã só pode ser vivida de uma maneira, e essa é a maneira de Deus. E o caminho de Deus é que eu deixe tudo e o siga. O jeito de Deus é que, naquela hora em que penso que vou ter alegria ou algo assim, de repente aquele cálice se transforma em um cálice de amargura. Quando penso que cheguei a alguma coisa, o Senhor fecha isso. Pensamos: se eu tivesse os privilégios da senhora fulana de tal, seria um verdadeiro santo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Versículos 27 e 28. Ontem eu estava lendo algumas páginas da vida dos marechais. Gosto de recorrer a esse livro. Ela era a filha mais velha do fundador do Exército de Salvação. Mesmo quando ela tinha 85 anos de idade, ela conseguia pregar uma tempestade. Uma noite, disse ela, fui para Bruxelas. Fui a uma grande mansão cheia de antiguidades e coisas caras. Todas as manhãs ela saía radiante dos aposentos dos empregados. Eu disse a ela um dia: minha querida, quero lhe fazer uma pergunta. Percebi nas últimas manhãs, enquanto tomava meu café da manhã, depois de sair dos aposentos de seu servo, você está tão radiante. Ela respondeu: começo às 5 horas da manhã. 5 horas? Até que horas? Bem, o café da manhã é às 8. Normalmente acendi o último fogo por volta das 7h30. Como você faz isso? Eu apenas me ajoelho na frente dele. Varro todas as cinzas de um lado, eu os coloco em um balde, pego papel e lenha. E, irmão, fazer o carvão pegar fogo é um trabalho. Eu entro naquela sala e acendo fogo. Eu vou no próximo, vou para o próximo, volto e o primeiro já saiu, então faço tudo de novo. Mas, eventualmente, chego ao café da manhã 1 ou 2 minutos antes das 8 horas. Acendi meus 12 fogos. Você não fica impaciente? Não. Bem, você diz que o fogo se apagou? Sim, eles saem frequentemente. Bem, você acorda cedo para o devocional? Não, ela disse, não muito cedo. Bem, como você mantém sua vida espiritual? Ela disse, cada vez que acendo um fogo, eu digo: Jesus, enquanto estou acendendo este fogo, acenda um fogo em mim. Acenda novamente o fogo do seu amor em mim esta manhã. Acenda o fogo de sua devoção em mim. Aqui está esta linda garotinha conversando com uma das mulheres mais poderosas do mundo. Uma mulher que, aos 21 anos, foi a Paris e virou a cidade de cabeça para baixo pregando para todas as prostitutas.
A rainha do submundo estava lá. Vinham homens de Sorbonne, os maiores intelectuais com as suas longas barbas e os seus cachimbos, e ouviam-na. E mesmo assim, a Marechale disse que aquela jovem me ensinou mais do que a maioria dos sermões que já ouvi. Ela teve que acender o fogo, pegar o fole, explodir as coisas e tentar fazê-las funcionar. Ela disse, em cada lareira, nunca perdi uma manhã dizendo, Senhor, enquanto estou acendendo este fogo, acenda o teu fogo em mim. O fogo do amor pela tua vontade, o fogo do amor, o fogo da alegria, o fogo da paz, o fogo da compaixão. Se este incêndio voltasse para a igreja, viraríamos a América de cabeça para baixo em 6 meses. A nossa é toda teologia. Pegamos um homem faminto e lhe damos um livro de receitas. Isso ajuda? Ele olha no livro de receitas e vê ali um prato com batata, carne bovina, etc. O que você faz? Você o atormenta. Você diz, espero que um dia você possa vir à nossa casa. Vamos comer este prato, esta carne, este peru e mais alguma coisa. E ainda assim o pobre homem está com uma fome voraz. Damos-lhe uma fotografia, mas não lhe damos a mercadoria. Na igreja comum, no domingo de manhã, eles te dão o cardápio, mas nunca te dão a refeição. Eles dão o esboço da teologia. Esta é a nossa preciosa doutrina. Então a maioria das pessoas estará recitando doutrinas no inferno. Como eu disse antes, se você disser onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, se o Cristo vivo está em sua reunião, como em nome de Deus você pode ter um culto morto? É totalmente impossível. Lembro-me de conversar uma vez no Carnegie Hall com a senhorita Kuhlman. Estávamos conversando sobre a igreja como ela é e várias outras coisas. Ela disse, conversei com alguns jovens estudantes outro dia. Nós vamos a uma certa igreja, temos um pastor maravilhoso e um coral maravilhoso e ele é um ótimo professor, mas nada acontece. Viemos ver sua reunião e há um poder de Deus ali. Eu estava em reuniões lá onde ondas de poder tomaram conta do lugar. Todos os tipos de milagres foram feitos. O que o pastor diz? Ele diz, bem, é claro, onde 2 ou 3 estão reunidos, ele está no meio. Você sabe o que eu disse a eles? Bem, se ele está no meio e você acredita que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, por que ele não faz no meio aqui o que ele fez no meio lá? Tentamos resgatar Deus. O pastor esteve num seminário, ou como eu digo, num cemitério. Nossos púlpitos estão cheios de homens mortos pregando sermões mortos para pessoas mortas. Mas virá um despertar. Deus Todo-Poderoso não se importa se Ele mandar a América à falência. Ele não se importa se tivermos que ficar na fila do pão. Ele não se importa se nossos automóveis enferrujam porque não temos gasolina. Isso poderia acontecer muito facilmente, mas novamente, você vê, é tão caro. Temos que mais do que acreditar no Senhor. Temos que crer no Senhor. Precisamos mais do que receber uma bênção só porque nos sentimos melhor. Nos sentimos inflados ou talvez ganhamos um presente ou algo assim. Sabe, descobri que quando alguém recebe um dom do Espírito, fica mais orgulhoso depois de receber o dom do que antes. Eles estão orgulhosos do presente. A habitação do Espírito Santo para mim é a coisa mais majestosa deste lado da eternidade. O Espírito Santo produz pessoas santas. Pessoas santas vivem vidas santas, produzindo pais e mães santos. Então aqui vai uma pergunta. Responda a você mesmo. Você quer beber o cálice que ele bebeu? Entre aqui e ali há um Getsemane, uma cruz. Havia um jovem, em 1904, numa cidade chamada Newcastle-Emlyn, no país de Gales. Ele tinha cerca de 35 pessoas na reunião. Ele ergueu as mãos grandes e orou, dobre-nos, Senhor, e depois quebre-nos, dobre-nos, dobre a igreja, quebre a igreja. Certa noite, em uma reunião lotada, com mais de 1.200 pessoas, de repente Deus veio sobre ele. O escritor coloca isso muito bem, eu acho, embora de forma terrível. Aquele grande pregador,
que cativou multidões e incendiou cidades, teve um Getsemane público. De repente ele caiu no chão como se alguém o tivesse esmagado. Não foi um espetáculo, não foi uma manifestação, foi uma visitação pessoal do Espírito Santo. Ele se contorceu, ele gemeu, ele teve dores de parto. Alguns homens na frente disseram: "Vamos ajudá-lo." E outra pessoa disse: "Não coloque um dedo nele." Quando ele se levantou, seu rosto estava transformado como se precisasse de um véu sobre ele. A partir daí, ele passou para uma nova esfera de poder, uma nova esfera de autoridade. Não vamos reunir as pessoas e fazer com que se arrependam. Somente Deus pode fazer isso. Leia novamente Joel 2 hoje. Citamos isso com frequência. Ele derramará o seu espírito sobre toda a carne. Mas espere um minuto. O preço é tremendo. Ficar deitado a noite toda entre o altar e o umbral da porta. Eu adoraria ver algumas dúzias de pregadores que se reunissem e se deitassem entre o altar e o umbral da porta 2 noites por semana, durante as próximas 3 semanas, com o Espírito Santo vindo sobre eles. Não falar em línguas no sentido que tantas pessoas pensam, mas falar em uma língua que nunca ouvimos, falar de dores de parto. O que você tem em Romanos 8 está além da linguagem. Não pode ser pronunciado. É Deus, o Espírito Santo, gemendo através de nós. Gemeu em Jesus de modo que ele teve dores de parto. Você vai sugerir que ele não gemeu? Claro, ele gemeu no Getsemane. Acredito que Jesus neste momento está gemendo no céu. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, você não acha que ele geme pela igreja como ela é hoje? Coitada e malcriada que é, impotente, sem vida, sem autoridade. A maioria do nosso povo não consegue manter a vitória por si só, muito menos expulsar demônios. Não podemos derrubar fortalezas, mas estou convencido de que isso vai acontecer. Haverá uma grande reviravolta. Não estará dentro das denominações no que me diz respeito. É bom ler Hebreus 13:12. Por isso também Jesus, para santificar, isto é, purificar, edificar, libertar, transformar. Para que ele pudesse fazer isso, ele sofreu fora da porta. Mas o próximo versículo diz: vamos com ele para fora do acampamento. Vamos ficar afastados de tudo que é organizado, feito pelo homem e supervisionado. As pessoas dizem: Ravenhill é um radical. Você não deveria prestar atenção nele. Você sabe, ele não tem cobertura. Bem, eu não sabia disso. Pobre de mim. Tenho viajado pelo mundo nos últimos 50 anos sem cobertura. Eu não sabia. Mas o Senhor sabia que eu tinha. Então, ele me guardou. Quem era a cobertura de João Batista? As pessoas sabiam quando João Batista veio. Ele não fez sinais, nem maravilhas, nem milagres. Mas quando ele falou, as palavras eram como fogo. Elas queimaram nos corações das pessoas. Se uma coisa não queima em mim, por que em nome de Deus deveria queimar em você? Eu não daria ouvidos a um pregador que não despertasse algo em meu coração. Veja, eu me afastei daquele copo podre que uma mulher tinha. Então ela disse à força: beba. Naquele momento, lembrei-me de um homem no jardim dizendo: Pai, esta é a coisa mais degradante da história do mundo. Se for possível, por favor. O Senhor permitiu que ele fizesse isso. Aprove ao Senhor machucá-lo. Quando agrada ao Senhor machucar você, o que você faz? Pede ajuda? Telefona para alguém? Liga para a igreja? Ou você fica sozinho com aquele que é o único capaz de curar? Com ele, quem é o único que tem o bálsamo de Gileade? Veja, Deus não está treinando escoteiros, Ele está treinando soldados. Nenhum homem que guerreia se envolve com os assuntos desta vida, para que ele possa agradar aquele que o escolheu para ser soldado. 2 Timóteo 2:4. Há um anúncio inteligente que você vê na televisão e em outros lugares. Você vê esses garotos espertos, esses cadetes. Estamos procurando alguns homens escolhidos. Venha ser um dos especiais. Isso é exatamente o que Deus faz. Eu te escolhi e te ordenei. Então você não precisa de nenhuma outra ordenação.
Dos 12, ele escolhe 3, Pedro, Tiago e João. As pessoas dizem que você não deve ser seletivo. Deus é seletivo. Ele sempre foi, ele sempre será. Dos 3, ele escolheu um. Deus tem um processo de eliminação. Ele não pede que você beba um copo uma semana ou um mês depois de ser salvo, mas você gradualmente avança para aquela área onde percebe que é isso que ele está procurando. Ele está atrás de mim indo para a cruz, e não apenas para ir até lá, mas para chegar lá. Oh, estou feliz que ele morreu por mim. Você morreu por ele? Não é uma troca justa? Lembro-me de quando era menino, quando anunciaram que um americano estava chegando. Ele tinha acabado de escrever um hino que foi, creio eu, um dos hinos mais doces já escritos, e tocou para nós naquela noite. Dos palácios de marfim para um mundo de miséria, somente seu grande amor eterno fez meu Salvador partir. Do marfim, anjos se curvaram e serafins se curvaram, e os homens cuspiram nele. Ele tinha toda a glória do céu, mas não tinha onde dormir à noite. Levaria uma eternidade para nos revelar o que isso significava. Ele bebeu um cálice de separação de seu Pai, um cálice de separação da glória na eternidade, um cálice de separação da adoração, porque diz em hebraico que os anjos são comissionados para adorá-lo. Os homens não o adoraram, eles cuspiram nele. Ele deixou tudo de lado com alegria. Ele pegou uma cruz para ser espancado e ensanguentado. Eu amo esse hino. Minha fé olha para ti. Foi escrito na antiga igreja do norte em Boston Common. Eu preguei lá uma vez e fiz com que cantassem aquele hino. A segunda estrofe diz: que tua rica graça conceda força ao meu coração desfalecido, meu zelo inspire. Assim como você morreu por mim, assim pode meu amor por você, puro, quente e imutável ser, um fogo vivo. Suponha que Deus fosse tão inconstante em sua atitude para com você, quanto você era para com ele. O que aconteceria? A pequena serva diz: fico de joelhos 2 horas e meia todas as manhãs. Cada vez que acendo aquele fósforo, digo: Senhor, enquanto acendo este fogo, acendo o teu fogo em meu coração, o fogo do seu espírito, ó Deus. Estou aqui há anos. Devo ter acendido centenas e centenas de fogueiras. Ela não estava à mesa servindo refeições com todas as celebridades. Ela acordou de madrugada. Ela está carregando um balde pesado de carvão. Ela está limpando a sujeira. É um ritual que a maioria das pessoas não teria, mas ela transformou isso em um sacramento. Ela virou o jogo contra o diabo. Quando ele diz: bem, você poderia estar orando, você poderia fazer mais do que isso, ela diz: eu me curvava lá alguns dias, eu apenas adorava. Eu via as chamas subirem e pensava no sacrifício que foi feito. Não, não tenha pena de mim. Eu tenho um trabalho maravilhoso. Eles me pagam para ter minhas devoções. Eles me pagam para sustentar minha vida de oração. Eu gostaria que tivéssemos muito mais pessoas assim. Olhe, ele pode trazê-lo esta semana e pedir-lhe para beber do cálice. Você pode compartilhar meu batismo. Meu batismo é um batismo de tristeza, um batismo de deserção, um batismo de dor, um batismo de solidão, um batismo de trevas. Está tudo consumado. Bem, você pode beber? Ou tentamos dar algumas desculpas? Tudo o que ele está pedindo é obediência. A obediência é a chave de tudo. Este é um negócio sério. O tempo está se esgotando rapidamente para todos nós. O maior avivamento que varreu a América não foi encenado, não foi anunciado, não foi apoiado financeiramente, não destruiu estrelas de cinema e ex-jogadores de futebol. Foi no decorrer normal de uma reunião, quando Jonathan Edwards pregou seu sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Não havia ninguém anunciado, não havia ninguém projetado. Jesus diz: como vocês podem receber a bênção de Deus quando recebem honra uns dos outros? Ele resiste aos orgulhosos e salva os contritos e de espírito quebrantado. Há muitos que dizem: desça da cruz e salve-se. Se você vir alguém salvando o pescoço e segui-lo, perderá sua bênção.
você perderá sua recompensa, você perderá seu poder. Ninguém ficou ao lado de Jesus. Talvez ninguém fique ao seu lado. É uma vida solitária, mas é uma vida gloriosa. Amém.